Essa é a primeira aula de um curso completaço de Python, onde eu vou estar te ensinando o básico e o avançado da linguagem mais usada atualmente no mundo da programação. Lembrando que eu comecei um curso de C#, fiz só uma aula e parei. Por que disso? Porque eu vi que não estava dando muito certo, então eu resolvi mudar de linguagem e futuramente eu posso estar prosseguindo esse curso de C# aí. Mas enfim, no momento o assunto é Python, e eu acredito que todo programador em algum momento da vida precisa aprender Python ou já começa sabendo. Python serve para criação de site, para automação web, para desenvolvimento de desktop, Android. Ele é muito usado até para machine learning. Então vamos logo para esse curso, porque eu tenho certeza que você vai gostar se você está começando na programação agora. Primeiramente, a gente vai estar precisando de uma IDE e baixar a linguagem Python para começar a programar. A IDE que a gente vai estar usando é o Visual Studio Code. Assim, esse curso é para ser o mais atualizado possível, e o Visual Studio Code atualmente é o mais usado no mundo. Então, sim, ele tem suporte para muitas linguagens e sim, é o mais usado nas grandes empresas. Então, para você baixar ele, você vai vir aqui no site dele, clica em Download for Windows, ele vai começar o download em teoria, aí você clica aqui em manter, aí você executa o instalador dele, e aqui para mim ele vai dar um erro porque eu já tenho o Visual Studio instalado, mas ele é um instalador bem intuitivo e provavelmente você não vai ter problemas com ele. Só lembra de estar marcando uma checkbox que vai ajudar muito você nesse curso, que é a checkbox que permite com que você abra pastas, né, no menu de contexto. Por exemplo, dá um botão direito aqui e eu já vou explicar o porquê para mim não tem, tá? E vai aparecer aqui abrir com Visual Studio Code, né? No meu caso só tem o Visual Studio porque quando eu fui instalar o Visual Studio Code não tinha essa opção, ou eu não me lembro se tinha e eu acabei não marcando. Enfim, eu não tenho essa opção. Não é necessário, mas acaba ajudando bastante. Agora você vai estar baixando o Python e já a gente vai para as configurações lá no Visual Studio Code. Perfeito, abre o site do Python, lembrando que todos os links que eu estou usando vai estar aí na descrição para você abrir e baixar. E aqui na aba de downloads você vem aqui na versão mais recente e baixa ela. Com um clique ele vai abrir, dá um install now e marcando essa caixinha aqui. Ele deu um erro porque eu já tenho o Python instalado. Tendo o Python instalado e o Visual Studio Code instalado também, você pode fechar o seu navegador e abrir o Visual Studio Code. Quando você abrir, ele vai te mostrar uma tela semelhante a essa, ou igual. Então aqui eu recomendo que antes de qualquer coisa, depois de abrir o Visual Studio Code, você crie uma pasta. Abrindo o Visual Studio Code, você vai abrir essa pasta também, clicando aqui em Open Folder. Eu criei uma pasta lá em documentos, na minha pasta de programação, chamada aulas. Abrindo essa pasta, eu também criei um arquivo de Markdown aqui, só para a gente estar fazendo uma interpretação melhor do que a gente vai aprender nessas aulas, tá? Então aqui eu dividi em dois níveis o que a gente vai aprender nessas aulas, tá? Nesse curso. O básico, que é variáveis, estrutura de condições, operações aritméticas, eu sempre falo errado. Coisas simples aqui no básico. Bem, o intermediário, a gente já vai estar vendo interface gráfica com Tkinter. Não é a biblioteca de interface gráfica mais usada, só que o forte do Python não é interface gráfica e sim criação de sites, que a gente vai ver logo após isso. Mas é interessante você começar pelo Tkinter na questão de interface gráfica com o Python, tá? Depois você pode estar usando outras bibliotecas. Caso você não saiba o que é bibliotecas, calma. Tudo que eu estiver falando aqui vocês vão aprender em algum momento do curso, tá? Por que não tem o avançado? Vocês devem ter notado isso. Porque o avançado seria o quê? Machine Learning, né? Aprendizado de máquina e Data Science. Isso daí é um pouquinho mais complicado, nada que você não consiga fazer com Python com um pouco de estudo, só que eu resolvi não colocar isso aqui para não deixar o curso muito longo e para não confundir a cabeça de vocês, porque quem está começando em programação tem que começar com conteúdo leve e depois ir aprofundando mais. Depois de você ter finalizado esse curso, você vai ter o conhecimento necessário para estar escalando mais o seu conhecimento em Python. Atrás de Machine Learning, né, aprendizado de máquina, inteligência artificial, o Python é mais usado para sites também, então é interessante você saber isso. Enfim, eu vou entrar em mais detalhes, né, nesses outros níveis aqui quando eu tiver neles. Então vamos lá, começando a primeira aula, variáveis
interação com o usuário e print. Vamos ver o que é isso daqui. Então vamos criar aqui um arquivo, aliás, uma pasta, um arquivo mesmo, né? Um file. Para criar um novo arquivo aqui no Visual Studio Code, perdão não ter falado, é só você clicar ou nesse botãozinho aqui, ó, New File, ou você dá um botão direito em New File também. Então vamos colocar aqui o nome de x-01 e aqui dentro a gente vai começar a programar. Eu esqueci de dizer, mas todo arquivo que você vai criar aqui tem que ter a extensão dele, lógico, porque senão o Visual Studio não vai entender. Beleza, temos o arquivo Python aqui. Só que lembra que eu disse que a gente já está configurando o Visual Studio Code? Então, para que ele entenda melhor a linguagem Python aqui e te ajude mais, né, com o linter, né, te ajudar a corrigir os seus códigos, você precisa instalar as extensões. As famosas extensões. Então você vem aqui nessa guia de extensões, esses quadradinhos, e aqui vai aparecer as extensões que você tem instalado. Como você acabou de instalar, não vai aparecer. Então o que eu recomendo você instalar para começar a programar em Python? Então vamos lá. Primeiramente, pesquisa Python aqui, baixa esse módulo, tá? Essa extensão, aliás. Aí você vai pesquisar o linter. Não é muito usado, tá? É que eu gosto dele mesmo, eu acho bem interessante você estar usando, tá? Beleza, e o que mais? O PyLens, se eu não me engano, ele já baixa junto com o Python. Sim, ele já baixa junto, aparentemente. E é isso, se você quiser baixar alguma extensão de tema, você pode pesquisar aqui e aí você vai fazer o seu tema, né? Colocar o tema que você quer. Eu uso o tema do GitHub, tá? Mas tanto faz, isso daqui é só para deixar o Visual Studio bonitinho e frescura, tá? O resto é necessário e tendo baixado a gente vai começar os nossos exercícios agora. Para falar a verdade, exercício eu acho que não seria o nome certo, né? Vamos colocar aqui aula 1. O assunto dessa aula são as variáveis, interação com o usuário e print, como eu já disse. O que é uma variável? Uma variável é um espaço alocado pelo programa na sua memória RAM. Beleza. Como que eu trato variáveis? Como que eu crio uma variável no Python? Simples. Vamos criar a variável abacaxi, recebe, né, o igual tem função de receber, né, entregar um valor à variável anterior a ele. Então vamos pensar aqui melhor, explicar melhor. Abacaxi tem o valor 1. Em outras linguagens, você teria que declarar o tipo dessa variável antes do nome. No Python, em todas as linguagens, a gente tem, dentre outros tipos de variáveis, os mais importantes que são bool, booleana. Só deixa eu ajeitar melhor isso daqui, porque eu acho que vai ficar mais inteligível eu fazer um comentário. Para quem não sabe, comentário é só um simples comentário, ele não é executado no código. Para criar um comentário no Python, você digita o famoso jogo da velha e em seguida digita o que você quer. Então, como eu estava dizendo, a gente tem, dentre os 3 tipos mais usados de variáveis, o bool, booleano, né, ou boolean. A gente tem string, que é uma cadeia de caracteres, um texto, e o integer, que no Python também pode estar ligado a um float, que é um número também, é como o integer, só que ele recebe números com vírgula. Tá? Ele recebe casas decimais a mais, tá? Casas flutuantes. Você quer uma interpretação mais direta ao ponto. Então, esses aqui são os tipos mais usados em toda a linguagem de programação. Temos aqui a variável abacaxi. Só que essa variável não faz nada. A gente só alocou esse espaço na memória e a gente não fez nada com ele. Então, eu quero mostrar no terminal, que é o terminal, isso aqui, né, que no caso do VS Code ele tem um terminal integrado, e para a gente mostrar, executar esse programa Python no terminal e printar, escrever no terminal o valor dessa variável, que no caso é 1, a gente precisa usar o famoso print. Print na tradução literal seria escrever. Vou dizer para o Python aqui, escreva, aí dentro dos parênteses a gente coloca o que a gente quer escrever, porque é uma função. A gente vai ver isso mais para frente, fique tranquilo. Então dentro do print a gente vai querer mostrar o valor da variável abacaxi. Então vamos escrever abacaxi. Agora vamos mudar o valor dessa variável, porque a gente não quer só escrever um 1 no terminal. Vamos abrir aspas aqui e a gente vai digitar um hello world. Isso aqui é o primeiro código de todo programador em qualquer linguagem.
beleza? Detalhe aí que você pode estar se perguntando agora é por que eu coloquei o valor dessa variável entre aspas, sendo que antes eu tinha colocado só um. Lembra que eu disse que existem vários tipos de variáveis? Então, no Python você não precisa declarar o tipo de variável. Só que como que o Python vai saber se isso aqui é uma variável string, integer ou booleano? Simples, você precisa colocar alguma coisa que indique para ele o que é essa variável. No caso, são as aspas no início e no final, porque aí você vai estar dizendo para o Python que isso aqui é uma string. Beleza, a gente executando esse código, apertando um F5 e dando um Enter, a gente vai ver ali no terminal, ó, que ele printou para a gente o Hello World escrito aqui no nosso código. Clica aqui de novo nesses papeizinhos e vamos lá. A gente já conseguiu escrever no terminal. O que a gente quer fazer agora é perguntar para o usuário o que ele quer escrever no terminal. Vamos perguntar para o usuário o que ele quer escrever dentro desse print agora. Então, vamos criar uma variável com o nome de userText. O mais correto na hora de você declarar o nome de uma variável é você colocar a primeira palavra dessa variável com a primeira letra minúscula e a segunda palavra dessa variável com a primeira letra maiúscula. Enfim, vamos atribuir um valor a essa variável por meio do igual. Já vamos colocar aqui a variável, né? E a gente vai perguntar desse jeito aqui, ó, input. O input é o que pergunta para o usuário o que ele quer escrever. Ele joga o valor escrito aqui dentro para essa variável. Ah, mas aqui já não está sendo atribuído? Então, está sendo atribuído a pergunta, mas o que a pergunta recebe não está sendo atribuído à variável. Então a gente usa o input. Dentro do input, a gente vai colocar digite o que vai ser escrito aqui. Digite o que vai ser printado, né? 2 pontos. Beleza. Com isso a gente já está armazenando o valor que vai ser escrito dentro dessa variável. Vamos dar um F5 para ver se vai funcionar. Olha só, ele perguntou aqui que eu quero escrever. Então vamos colocar aqui o Hello World de novo. Beleza? Vamos dar um Enter. E ele printou Hello World. Com isso a gente já viu o que mais vai ser usado em todo o nosso curso, que é a função de interação com o usuário, input, a função print, que é o que escreve no terminal, e o que são as variáveis e os seus tipos mais usados. Enfim, pessoal, é isso. Na próxima aula a gente vai estar vendo as operações aritméticas no nosso programa aqui. Já pode estar preparando aí um caderno, porque é muito importante você estar anotando o que a gente está vendo aqui para não esquecer nunca mais. Eu sei que você despreza o caderno na hora de estudar. Eu sei que você não quer anotar porque você, sei lá, tá sem uma folha, uma caneta aí. Mas arranja, tira de algum lugar e anota. Porque, sério, é muito mais fácil você decorar as coisas anotando do que só copiar código, né, espertão? É isso. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula, que vai ser provavelmente na próxima semana.